né? Existiam momentos no chuveiro que só o Senhor via o meu sofrimento, a minha dor, o desejo da minha alma de ser mãe. E não foi um dia, não foram 2 dias, 2 semanas, ou 1 ou 2 anos. Eu esperei por muito tempo. Eu esperei por 6 anos. E como eu disse, esperar não é fácil. Eu lembro que eu fui a médicos e no começo eles diziam que estavam tudo bem. E eles alimentavam a minha esperança. Mas o tempo ia passando e as coisas elas não iam acontecendo. E, por fim, de tanto andar em médicos, fazer exames, e foi assim, foram muitas vezes. E um dia o médico nos disse, eu não esperava por isso, mas um dia o médico disse para a gente que provavelmente eu não seria mãe. Porque eu tenho... Não da forma natural, né? Exatamente, porque eu tenho um problema. E ele disse que eu tinha um problema e talvez eu pudesse tentar alguma coisa, o que também não era garantido. Mas nós que servimos ao Senhor, é diferente, porque o Senhor tem compromisso com a gente. O que vale para a gente é aquilo que o Senhor decide para as nossas vidas. A sentença que Deus dá. Exatamente, aquilo que Ele determinou. Não o que parece, não o que dizem, mas os planos do Senhor, eles não são frustrados. E o Senhor tinha isso para a gente. O Senhor tinha promessas para a gente. E um dia o Senhor me deu uma promessa, que eu seria mãe. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa há um caminho. Há um tempo que a gente não sabe qual é, mas é um tempo determinado pelo Senhor. E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E eu posso dizer que o tempo de Deus, ele é perfeito. Hoje eu digo que quando o Senhor nos dá algo, Ele nos dá no melhor tempo. Se a gente pensa, analisa, fala, veio na hora certa, na hora do Senhor. E por muitas vezes, como eu estava falando para a senhora, eu chorei, eu clamei ao Senhor. Algumas vezes, algumas palavras me feriram. Algumas vezes, algumas pessoas sem sabedoria, elas dizem coisas que nos ferem, questionam e perguntam, e essas coisas nos ferem, nos machucam. E eu passei por tudo isso. Muitas vezes, ver uma mulher grávida, eu pensava, Senhor, eu também desejo. Eu via e desejava também. É muito difícil. A mulher que não pode ter um filho, ou que está esperando um filho, esperando pela bênção de ter um filho, ela entende o que eu estou falando. Não é fácil. É realmente o Senhor para nos sustentar, para nos fortalecer. Somente o Senhor. E eu esperei no Senhor. E eu vi que para a minha vida só existia uma saída. Depositar toda a minha confiança no Senhor. Nós podemos até certo ponto fazer alguma coisa, mas existem coisas que só o Senhor pode fazer pela gente. Existem coisas que só o Senhor faz. Você tem ideia de mais ou menos quantas vezes você procurou um médico? Foram várias vezes, pastora. Nós fomos... Foram vários exames também. Várias vezes nós íamos no médico, tinha consulta, mas eles conversavam, tentavam explicar o problema. Daí tinha exames mais profundos, né? E tudo isso abatia muito a Flávia. Graças a Deus, eu tinha uma certa tranquilidade que
que eu sentia que ia acontecer, de uma forma ou de outra ia acontecer. E eu era muito tranquilo sobre isso, porque eu tinha paz de Deus, que eu sabia que eu ia ser pai, que ela ia ser mãe, e que a gente ia realizar nosso sonho no tempo certo, na hora certa. Mas é uma situação muito dolorosa em ver ela daquele jeito e a gente tentar confortar de uma forma ou de outra, mas eu acho que é uma situação que a gente teve que passar por ela, que a Flávia, né, teve que passar, fortaleceu muito, né, a gente. Teve que superar. Tivemos que superar, verdade. Eu estava falando para a senhora, pastora, que existem coisas que só Deus faz pela gente. Eu me lembro uma vez, eu queria fazer um tratamento. E tratamento nessa área, eles são muito caros. E eu me lembro que não existia nada que cobria um tratamento, né, desse tipo. Então, eu comecei a trabalhar para tentar juntar um dinheiro para isso. Então, eu acordava às 5 da manhã, eu trabalhava, chegava em casa, comia rápido, ia para o trabalho, terminava 10 da noite, 10:30 da noite, e no dia seguinte, 5 da manhã de novo. O Emerson se lembra disso. E eu consegui isso até certo ponto. Depois o meu físico não aguentou. Então chegou uma hora que eu vi que somente amando o Senhor, somente o Senhor poderia fazer algo por mim, porque o meu físico não aguentava mais tanto trabalho, tentar juntar dinheiro para fazer um tratamento. Então, a palavra do Senhor falou comigo, falou ao meu coração, e eu depositei toda a minha esperança no Senhor. E o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito. E depois de algum tempo, esse tratamento, esse mesmo tratamento que custa tão caro, que eu tentei com as minhas próprias mãos conseguir, o Senhor, Ele nos abençoou. Hoje não são todas as mulheres que são abençoadas com o tratamento, mas o Senhor, Ele olhou para nós, Ele depositou a sua graça sobre nós e Ele nos abençoou com esse tratamento. E nessa época do tratamento, nós não tínhamos condições alguma de fazer o tratamento, mas o Senhor, Ele nos abençoou e Ele nos deu todo o tratamento. No melhor lugar que poderia ser feito, né? Onde foi feito a primeira fertilização in vitro, né, que é em Oxford, e nós conseguimos tudo pago no melhor lugar do mundo, onde eles têm mais êxito nesse tipo de tratamento. E foi tudo sem gastar nada mesmo. Uma bênção de Deus. É verdade. Eu creio que o Senhor usou os médicos daquele lugar. Eu creio que o Senhor nos permitiu ir para aquele lugar. Creio que o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. E quando Ele nos trouxe a essa terra, Ele sabia que nós iríamos passar por isso e que aqui nós seríamos abençoados. Então, o Senhor nos colocou numa terra de bênção, mesmo longe da nossa nação, mesmo longe do nosso país, o Senhor nos trouxe para nos abençoar. E aqui nós fomos abençoados através desse tratamento, né? Eu digo que a Inglaterra é terra de bênção para a gente. Nós não estamos aqui somente para trabalhar, passar dias, não, mas Deus tem propósito sobre as nossas vidas nesse lugar. O Senhor nos abençoou com esse tratamento e os propósitos dele para nós não param.